Amor, o céu não é real, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isto não for amor. O oceano secou, tudo perde o valor, se isto não for amor. Glória a Deus. Natal é uma linda história de amor que começou antes da fundação do mundo, quando Deus, no seu propósito eterno, conhecendo todas as coisas, como diz a palavra, que antes da fundação do mundo Ele nos predestinou para que fôssemos dele. E também antes da fundação do mundo, o Cordeiro já havia sido morto. Para Deus tudo é um eterno presente. Então que nós possamos desfrutar, além de cantar, nós possamos juntos desfrutar, vivenciar o grande amor de Deus para com todos nós. Natal, como já disse, é essa linda história de amor, e nós vemos toda uma movimentação na nossa sociedade, nas nossas comunidades. Se vamos nas rodovias, elas estão mais congestionadas. Se vamos ao comércio, nós estamos vendo o grande acúmulo de pessoas querendo comprar algo para o Natal. Há um espírito de alegria, é fato, no Natal. Vemos, por exemplo, com o Black Friday, o aumento das vendas, aquecendo o comércio. Enfim, vemos muitas pessoas pintando suas casas, as casas se enchem de luzes. Enfim, há um bom espírito, o espírito natalino. Mas, além de tudo isso que a nossa cultura vivencia, ensina, através dos anos, nós queremos refletir de forma mais profunda, queremos sair um pouco dessa superficialidade epidérmica, que as pessoas às vezes não refletem profunda, mais ampla, e nós queremos ter uma visão do Natal conforme a Escritura nos revela, conforme Deus, pela sua grande sabedoria, traz para todos nós, através da Bíblia, este livro inerrante, que podemos ver a uniformidade, a unidade das Escrituras. Vamos observar muito bem isso, como o cumprimento das profecias por ocasião da vinda de Jesus, mostra a inerrância da Escritura, mostra a sua unidade de Gênesis a Apocalipse. Então vejamos o texto, já lemos o Salmo 23, mas eu gostaria de reler o Salmo 23. Diz assim o nosso Salmo. Vou ler na revista atualizada. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a alma, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então vejam bem, é o Salmo 23. Você vai ver que tem tudo a ver
com o nosso Natal. O Natal com Jesus. Este Salmo 23, ele fica entre o Salmo 22 e o Salmo 24. O Salmo, na verdade, esses 3 salmos, eles fazem uma sequência muito interessante. Antes do 23, tem o Salmo 22, que tem mais de 10 versículos que falam da crucificação de Cristo e que se repete literalmente no Novo Testamento. Por exemplo, o Salmo 22 começa com aquela oração de Jesus na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Então, vários versículos, o tempo não dá para a gente descer aos detalhes, mas eu quero chamar a atenção que o Salmo 22 fala exatamente desse bom pastor do Salmo 23 na cruz. E quando Jesus fala, conforme João 10, ele diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Então o Salmo 22 fala exatamente do bom pastor na cruz, dando a sua vida pelas suas ovelhas. No Salmo 23, nós vemos que o bom pastor, ele cuida da ovelha, em detalhes. Ele cuida da ovelha. E isso nós podemos ver também, que quando o apóstolo fala na verdade, João, já falamos em Hebreus capítulo 13. Em Hebreus capítulo 13, o apóstolo fala, o escritor da carta, fala desse grande pastor que vive para as suas ovelhas. Vejam como a unidade do Antigo Testamento com o Novo Testamento, falando claramente da inerrância das Escrituras, da confiabilidade das Escrituras. Por exemplo, profecias, Davi era um profeta, conforme Pedro diz lá em Atos, que Davi era profeta. Então, além de rei, ele era profeta, e Davi estava profetizando exatamente sobre a morte, sobre a morte desse bom pastor. E no capítulo 24, que é o que vem depois do 23, estamos vendo o grande rei que vai voltar. Então, 22, a crucificação, 23, o cuidado do pastor, e aqui no capítulo 24, nós podemos ver o grande triunfo do Rei da Glória diante daqueles que vão dobrar os seus joelhos, até aqueles que os traspassaram, como diz a Escritura. Quando aparecer o sumo pastor, recebereis a incomparável, a incorruptível, a inigualável, a incomparável coroa de glória. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Então vejam o contexto deste Salmo 23, como eles estão bem interligados. Então, o 22, o bom pastor morreu pelas ovelhas. E isso Jesus confirma em João 10. No capítulo 23 é o grande pastor que vive para cuidar das suas ovelhas, na companhia das suas ovelhas. E o 24 é o supremo pastor que voltará para levar as suas ovelhas para si, para que onde ele estiver, nós estejamos também com ele. Mas agora nós vamos focar o Salmo 23, especificamente, depois de mostrar como é interessante o contexto deste salmo. Agora nós vamos ver de forma bem clara como o Natal sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Como seria esse Natal sem Jesus? Seria realmente... faltaria o principal da festa, que é o dono da festa do Natal. Agora, a grande pergunta é: como será o Natal com este bom pastor, esse grande pastor, este supremo pastor, Jesus? Aí o salmista diz: o Senhor é o meu. Ah, que relacionamento de intimidade. Ele é meu. Que nós possamos também ter essa consciência neste Natal, que não é a festa em si, mas é o Senhor que nós festejamos. Ele é o meu pastor, dizia o salmista, e nós podemos também
fazer coro, nos juntar a Davi neste salmo profético, como era o Salmo 22, 23 e 24, esses salmos que poderíamos chamar de salmos messiânicos, porque eles falam do Messias que viria. Então, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu quero pensar nesse salmo como, começando pela letra P, pastor, provedor, para a gente memorizar. Eu gosto muito desta prática, para que a gente possa memorizar como é um Natal com Jesus. Primeiro é um Natal com o bom pastor. Ele é o meu pastor. Segundo, nada me faltará. Então é um Natal com a provisão de Deus, porque Ele não é só o pastor de ovelhas, que no caso aqui é uma metáfora, as ovelhas aqui são verdadeiramente as pessoas. Então é a comparação que o salmista faz, essa metáfora, essa analogia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então Ele supre as nossas necessidades. Talvez Ele não venha prover aquilo que nós queremos, que muitas vezes são coisas supérfluas, desnecessárias, mas com certeza, isso é tão certo, de que esse pastor é provedor. E aqui nós estamos no Antigo Testamento. Davi sabia toda a história de Israel. E nós conhecemos a provisão de Deus para o seu povo Israel. Deus supriu a necessidade do povo no deserto. Quando faltava pão, Deus proveu o maná. Quando faltava água, o bordão de Moisés bateu na rocha e a rocha se abriu. E a água fluiu para suprir a necessidade, porque o bom pastor estava ali. A Bíblia diz literalmente em 1 Coríntios 10, que Jesus era a pedra que estava ali no meio do povo. Era o bom pastor que estava suprindo a necessidade de água. Eles caminharam 40 dias, e as roupas e os calçados, e vejam que eram toneladas de alimentos. Na primeira contagem do povo do exército dos soldados, eram mais de 600 mil na contagem de números, só de homens que poderiam ir para a guerra. Sem contar os outros homens, sem contar as mulheres, sem contar as crianças. Vejam as toneladas. Alguém tentou fazer essa conta aí e encontrou um número altíssimo. Eram muitas toneladas de alimento para alimentar o povo no deserto. E nós cremos na palavra. Não sei se você crê na palavra de Deus, mas nós cremos no poder desta palavra e acreditamos perfeitamente que este milagre foi realizado no deserto, porque o bom pastor estava ali para suprir a necessidade do seu povo. Então hoje nós temos tantos supermercados. No deserto não tinha, mas tinha um Deus provedor. Aleluia. Que nós possamos crer nesse Deus todo-poderoso, que é o nosso pastor, é o nosso provedor. Olha como ele dá detalhes da provisão. Ele diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas. Então, é tudo que uma ovelha mais quer. E nós somos ovelhas do pastoreio de Cristo. E esse é o resultado daqueles que se submetem a esse pastoreio, que como ovelhas humildemente se prostram aos pés desse pastor. Então deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Além da provisão para o alimento físico, que fala dos pastos verdejantes que a ovelha se alimenta fisicamente. E nós também precisamos de alimento para o nosso corpo, mas como se não bastasse, ele adentra a nossa alma, ele tem acesso ao nosso interior, ele refrigera, ele alegra, ele nos guia pelas veredas da justiça. Aqui
é o que nós poderíamos dizer, ele também cuida da nossa moralidade, do nosso lado moral, de justiça, de santidade, de verdade. Então ele também nos guia, não somente refrigerando a nossa alma com alegria, com paz, mas também nos dando, nos fazendo caminhar por veredas de justiça, de santidade. É um cuidado integral. Esse pastor não esquece de nenhuma das nossas dimensões. Quem sabe você está com um problema na sua dimensão sentimental, com problemas, mas Deus, Ele cuida de todas as áreas. Basta tão somente que nos entreguemos nas mãos desse pastor, humildemente, e confiemos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará, Ele tudo proverá, porque Ele é o Senhor proverá, Ele é o nosso pastor. Vale a pena vivenciar um Natal com este pastor? Como seria o Natal sem ele? Eu não quero nem imaginar. Eu quero pensar mesmo e vivenciar junto com você esse Natal com Jesus. Então, Natal com Jesus é o Natal com um pastor, que é o bom pastor. Segundo, é o Natal com um provedor. Decore, memorize. Pastor, provedor. Mas além disso, os versículos seguintes diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão, na outra versão, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então veja a proteção. O lobo que está sempre ali, nessa figura, procurando as ovelhas, mas o pastor está ali com o bordão, o pastor está ali com a sua vara, mas também com o seu cajado para consolar. Isso fala de proteção. Natal com Jesus é Natal com proteção. Você está protegido por Ele, porque Ele está comigo. Você está na presença dEle. Ele está presente. Não é só os enfeites de Natal, não é só a mesa, a ceia de Natal. O que vale mesmo a pena é a presença dEle. Sem Ele a mesa fica sem sentido, sem significado. Porque Ele dá o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado desta festa, que é dEle. Então, proteção, presença amiga. Tu estás comigo. Que relacionamento de intimidade. A certeza desta companhia amiga. Todos nós gostamos. Quem tem bom senso, não é se essa pessoa estiver doente mentalmente, com algum distúrbio, mas regra geral, o normal é que nós estejamos sempre em busca de amizade, de companhia, de pessoas que possam juntas, numa mutualidade, a gente servir e também ser servido na hora da necessidade. Trazer uma palavra e nós podemos contar com a companhia, não de uma pessoa humana como nós. Nós precisamos dessas companhias, é verdade, mas muito mais dessa companhia sobrenatural, que tem todo o poder, que é infalível, que é ilimitado, que não é como nós, tão incapacitados, mas é a companhia desse Senhor, que realmente traz para nós benefícios, benesses, enfim, todas as bênçãos espirituais em Cristo, é o que nos é prometido pela palavra de Deus. Então, Natal com Jesus é esse Natal com o pastor, o bom pastor, com o provedor que provê para todas as nossas necessidades. Nada me faltará, mas é também a proteção do bordão. Veja o bordão na mão de Moisés, foi abrir o mar vermelho. Aquele bordão na verdade não era de Moisés,
Diz literalmente na Escritura, salvo engano, Êxodo, não sei se 7, mas diz que o bordão de Deus estava na mão de Moisés. Então ali era uma figura exatamente do poder de Deus na vida de Moisés e na vida da nação de Israel, que chamava-se pelo nome do Senhor. Então, assim também nós como igreja do Senhor. Naquela época o Israel, os filhos de Abraão literalmente, mas hoje os filhos de Abraão pela fé, os que cremos em Jesus, nascido de novo, então nós recebemos os benefícios, nós recebemos as bênçãos desse pastoreio de Jesus na nossa vida. No antigo pacto era Moisés, mas hoje, lógico que Moisés era um representante de Deus, mas hoje cada um de nós podemos desfrutar desse pastoreio do Senhor na nossa vida. E ele continua: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Na versão atualizada, não é? Também diz: preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então vejam, a garantia dessa presença traz festa na nossa vida, traz alegria. Vejam os detalhes que Davi dá. Ele diz que ele prepara uma mesa na presença dos adversários. O Senhor exalta, o Senhor abençoa aqueles que estão com ele. Unge a cabeça com óleo. Na verdade, esse texto, esse versículo lembra aquela passagem de Jesus, quando Paulo repete em 1 Coríntios 11, este é o cálice da nova aliança. Quando sempre na Santa Ceia nos lembramos o cálice da nova aliança. Então mesa é um lugar de reunir aqueles que lhe são leais. Lembra-se de Jesus, que chamou os seus discípulos, fez a mesa e revelou o traidor naquela hora, quando comemorava a Páscoa, e ele até disse que desejou aquele momento. Hoje na ceia a gente se lembra da mesa, também assentados na comunhão, na Santa Ceia. Então é essa aliança, esse pacto. Natal com Jesus é um Natal aliançado. Não é só a mesa da ceia, mas essa mesa sobrenatural. A mesa da comunhão com o próprio pastor, com o dono da festa. Unges a minha cabeça com óleo. Óleo é símbolo do Espírito Santo, óleo é símbolo de alegria. Então é esse pacto festivo, alegre, essa alegria que o Senhor dá. Assim, alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Então o pacto, a aliança festiva com óleo e o meu cálice transborda. Então é exatamente isso, que a presença desse pastor, provedor, protetor, que faz o pacto conosco, a aliança, que nós podemos desfrutar. Isso é Natal com Jesus. Vale a pena a gente pagar o preço e pedir cada vez mais e buscar ficar mais perto dele, através da oração, através da palavra, porque quando lemos a palavra nós vemos o que ele realmente representa para nós. Quando oramos a ele, nós contamos para ele as nossas necessidades, enquanto louvamos, adoramos a ele. Então, essa situação de perigo que o salmista fala, o vale da sombra da morte, não devemos descartar, em meio a tudo isso, a presença do inimigo e do lobo. O apóstolo Pedro fala disso. Ele diz para a gente vigiar, porque o diabo, nosso adversário, está em derredor, buscando a quem possa tragar. Então nós estamos nesse vale, realmente, à mercê de grandes inimigos, mas a garantia de que Jesus está conosco, a garantia da vitória. Podemos
está realmente em triunfo, sabendo dessa perspectiva de que Ele nos prepara a mesa. Ainda, você veja que o versículo anterior fala do vale da sombra da morte, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Teu bordão, Teu cajado me consolam. E tem mais, preparas uma mesa na presença dos meus adversários. A cabeça ungida com óleo e o cálice transbordando. Então esse inimigo que está à espreita, uma hora aqui, outra hora acolá, mas nós temos essa companhia protetora do Senhor e essa perspectiva de triunfo, de que essa mesa Ele prepara para nós. Porque nós de nós mesmos, nós não temos realmente como prover tudo isso que o nosso pastor, Ele pode providenciar para nós. Então tenhamos realmente esse Natal junto com Jesus, o Natal com Jesus. E eu ainda queria acrescentar mais, não somente com Ele, mas nele, porque a promessa é para quem está em Cristo. Então, com Jesus e em Jesus. O em Jesus, nós podemos ver na figura da videira, quando Ele diz: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Então nós estamos arraigados nele, edificados sobre Ele. Então, nessa intimidade com Ele, que possamos realmente ter esse cálice transbordando, porque é, de fato, o óleo, a presença do Espírito Santo, como precisamos mesmo de pedir esse óleo que representa o Espírito Santo, a unção do Senhor na nossa vida. E nós precisamos mesmo de orar: Espírito Santo, derrama amor no meu coração, derrama este óleo de amor no meu coração, me ajuda a produzir o Teu fruto, o fruto do Espírito, que é gozo, paz, amor, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Veja o que conjunto o óleo representa: a presença do Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo na nossa vida, através deste amor que Ele derrama, Romanos 5,5, através desse fruto do Espírito que nos capacita a andar em Espírito, para não cumprir as concupiscências, os desejos carnais. Então este óleo do Espírito, através do fruto do Espírito, e também os dons, que o Senhor nos conceda os dons para tudo que for útil no seu reino, para que o nome dele seja glorificado. Então este óleo, e enfim, o meu cálice, o cálice da salvação, o cálice transborda. Então, lembrando da mesa com óleo, com cálice que o Senhor nos dá. E também, no último versículo, nós podemos ler: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre, para todo sempre. Versão atualizada. Então vejam bem, nós temos a garantia. O salmista diz que a bondade e a misericórdia do bom pastor nós podemos ter realmente, porque ele é bom. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, e esse bom pastor é Jesus. Então essa bondade do pastor, veja que o final do salmo nos leva ao início do salmo, porque ele começa falando do Senhor como meu pastor, e Jesus se revela como sendo o bom pastor. Então a bondade desse pastor, ele está ali sempre com a sua mão estendida. Ele preserva, como diz o escritor da carta aos Hebreus, no último versículo do capítulo 12, que Ele não tem prazer naqueles que recuam, mas naqueles que creem, para conservação, para preservação da alma. Então nós precisamos de fé,
Nós precisamos crer que realmente esse bom pastor, com a sua bondade, nos assiste. E às vezes nós pensamos que esta bondade só se revela em benefícios. Há uma bondade que se revela também através da vara, porque o bordão é a vara. Não é um pastor capenga que só tem vara ou que só tem bordão. Ou melhor, que não tem cajado, né? Porque bordão e vara é a mesma coisa, porque eu estou lendo nas duas versões. Então, ele não só tem bordão ou vara, mas ele tem também cajado. Então é preciso a gente entender isso, que essa bondade se revela de forma dupla. Ora com o bordão ou a vara, ora com o cajado que consola. Então esse bom pastor, essa bondade se revela muitas vezes em disciplina, para que a ovelha esteja experimentando maturidade, esteja crescendo, para que não fique aquela ovelhinha sem crescimento e sem maturidade. Mas a disciplina que o pastor que é bom, através da sua bondade, ele nos também proporciona, porque não somos bastardos, somos filhos, e como filhos, essa bondade se expressa no encaminhamento. Então ele vai encaminhando, no alinhamento, ele vai nos alinhando conforme aquilo que ele quer. Às vezes o pastor nos leva, não é, por caminhos que muitas vezes nós não gostaríamos de entrar por eles, mas o pastor entende que é a sua bondade nos levar por aquele caminho, mas a misericórdia dele também está presente. Sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então, de forma incansável, de forma perseverante, assim como diz em João 13:1, que ele amou os seus discípulos até o fim, conosco não será diferente. Nós fazemos parte da sua igreja, somos o seu corpo, somos ovelhas do seu rebanho, somos família dele, ele chama os meus irmãos. Então a sua bondade e a sua misericórdia estarão conosco. Como diz o salmista, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então nós estaremos sempre e eternamente com esse bom pastor. Não somente neste Natal, estaremos também neste Natal, mas não somente agora, nós estaremos sempre e eternamente, como diz o salmista, que a sua misericórdia vai nos seguir e nós vamos ficar sempre com o Senhor. Afinal, como seria o Natal com Jesus? Será que você já poderia, à luz desse texto que trabalhamos, como seria a experiência de um Natal que verdadeiramente Jesus estivesse na sua vida, junto com você, na sua companhia? Como seria? O resultado de um Natal com Jesus é a garantia. Estejamos crendo nisso, confiando que os resultados deste Natal com Jesus será um bom pastor que está também provedor, pastor, provedor, mas que vai estar também presente na nossa vida, a sua presença junto conosco, presente, mas não somente presente e ponto final, presente, vírgula, protegendo, pastor, provedor, presente, protetor, que faz um pacto conosco, aliança na mesa, no cálice, no óleo, o pacto do Senhor, mas numa perspectiva também, não é? De que sempre e eternamente nós estaremos com Ele, essa perspectiva da presença eterna em casa. Na verdade, aqui o salmista lembra o templo, e nós hoje como templo, e
falando de sempre e eternamente na casa do Senhor, é que nós temos uma casa eterna. Ele disse lá em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar, mas eu vou e voltarei. Para quê? Para vos buscar, para que onde eu estiver, vocês também estejam comigo. Amém.